Fala rapaziada, sexta na parada, como é que vocês? Seguinte, nós vamos aqui. Temos uma espécie em extinção que eu fiz parte do nosso querido Pitini. Bom, todo mundo sabe quem é o Pitini, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço sabe quem ele é. Então bora lá ver. 3, 2, 1, play! A internet, sempre nos abençoando com as mais variadas coisas, mas desde o início, desde os primórdios da internet, uma das coisas que sempre se propagou por aqui foram os estilos. Um não se dava com o outro, mas se você gostava de rock, você tinha que obrigatoriamente odiar funk e vice-versa. Mas enquanto... É foda, eu odeio tanto funk, eu não gosto muito do funk exatamente. Funk era uma parada mais original aqui do Brasil, tinha shows, os artistas eram tudo daqui, era mais fácil de você encontrar pessoas que curtiam esse estilo, enquanto o rock, não. Se você quisesse ir além do grupinho bem nichado de amigos que curtiam rock na sua sala de aula, você tinha que ir online. Para baixar suas músicas era online, para conhecer novas pessoas, novas bandas eram em fóruns de rock, tudo isso para culminar em você se reunindo num rolê de roqueiros da sua cidade, para vocês ficarem falando das músicas enquanto não tinha nenhum funkeiro por perto. Mas aí também meio que exagero, velho. É legal roupa preta e tal, mas, mano, é exagerado demais. Ah, nós odiamos funkeiros. Esse era eu com os meus 14 anos. Só que se tu conhece rock, tu sabe que ele é um bagulho, mano, que tem vários outros gêneros, várias subculturas, várias paradas diferentes no rock em si. Mas um desses estilos foi o que me encantou quando eu era adolescente. Um que fez parte da minha adolescência quase que inteira, que foi os emos. Eu era emo pra caralho, mano. Tinha o cabelo no olho, usava delineador, pintava unha de preto. Nossa, mano. Ah, mano, desculpa, mas eu não tenho preconceito contra isso, mas, mano, eu acho meio complicado ficar usando isso, principalmente depois que você vira adulto. Até hoje, na verdade, eu tenho alguns resquícios dessa minha fase emo, né? Tipo, porra, olha a merda do meu cabelo. Então hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês um pouco sobre a história dos emos, principalmente aqui no Brasil, já que eu tava parando pra pensar, mano, e o que exatamente configura um emo? Aonde eles vivem? Mas antes, não se esquece... Eu configuro um emo, usar roupa preta, normalmente gostar de preto, gostar de filmes de terror e, sei lá, só assistir coisas dark, entre aspas, muitas aspas, porque, se for considerar, eu não sou emo e eu só acho maneiro o estilo. De se inscrever no Jojando, meu canal de gameplay, que tá saindo vídeo lá de segunda a sexta. Primeiro, o link é na descrição, dá uma olhada lá. Só que bom, como a gente vai estar falando de emos aqui hoje, eu acho que eu preciso me vestir a caráter. Então, sim, eu sei, tá faltando dois elementos principais que tá faltando os cordões de espinho, mas tá maneirinho, vai. Boca e a unha pintada de preto, mas... bom, paciência. Uma das coisas que muita gente não sabe sobre o emo é que ele não é necessariamente um estilo de música, já que muitas músicas que os emos escutam não se configuram numa categoria de músicas emo. Porém, a primeira vez... exatamente, mano. Eu escuto muito grunge, muito Metallica, essas paradas assim. Então, sei lá, eu não sou emo, mas tem algumas coisas características de emo que eu acho foda pra caramba. Que a palavra emo foi usada foi através de uma banda, que foi numa revista Thrasher de 1986, moleque. Olha que bagulho velho, irmão. Essa revista usou o termo emocore para definir o estilo de música que algumas bandas estavam tocando, principalmente Embrace e Rites of Spring. Mas eu sei, você é emo de não conheço. 2010 pra frente, provavelmente nunca nem ouviu falar nessas bandas. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar também. Porém, eu tô citando isso aqui pra vocês terem uma noção de como emo não é uma parada muito atual, ela já existe há um bom tempo. A parada do emo seria uma simplificação pra emotional, ou emocional. Uma mistura de todos os elementos que você vê numa banda de rock padrão por aí, misturado com a letra, onde focava num lado mais emocional da vida do vocalista. Mano, é porque é muito pra adolescente mesmo, tá ligado? Quando você vira adulto, eu acho que perde muito dessa parada do emocional. Enquanto adolescente é muito minhas emoções, minhas emoções, minhas emoções. É basicamente isso, velho. Ou da banda, geralmente associado com paradas tristes, um sentimento mais melancólico. Isso era atribuído a bandas emo. Só que também vale lembrar que muitas bandas que eram chamadas de emo não se consideravam emo. Elas eram chamadas por outras pessoas, às vezes pela fanbase, ou às vezes por revistas, que nem essa própria Thrasher. Só que foi só lá pra casa dos anos 2000 que o emo começou a ficar algo mais
forte e mais parecido com o que a gente tem hoje em dia. Sim, eu sei que eu tô engolindo várias bandas relevantes de 90 e 95, como por exemplo Jimmy Eat the World, mas é só pra gente deixar mais direto ao ponto. Mano, eu acho que Nirvana foi muita época do emo, tá ligado? Principalmente porque a gente aqui que é brasileiro, as coisas aconteceram numa ordem meio diferente. Foram outros grupos que foram ficando populares primeiro. Panic! At the Disco, Green Day, My Chemical Romance, principalmente, eram todas bandas muito associadas a essa fase mais emo. Rapaziada, eu vou ter que consertar o meu bicho aqui, corta. Mano, rapaziada. Principalmente nessa quebradona de 2000 a 2010, tá ligado? É claro, tinham outras bandas também, mas eu, pelo menos de cabeça, lembro bastante do meu irmão, que é mais velho do que eu, ouvindo muito desses grupos. Mas pera aí, Psyne, essas bandas não são necessariamente bandas emos. Não foi o vocalista do My Chemical Romance que fez uma entrevista falando que ele não era emo e que ele não considerava o movimento emo que tava tendo naquela época como emo de verdade? Sim, na verdade isso aconteceu. Por incrível que pareça, esse desgraçado... Mano, o cara é literalmente emo. Vai tomar no seu... Não é possível, velho. Eu acho que o pessoal não tava olhando muito daquela época. Porque, mano, eu acho que o emo... o pessoal associava muito emo na geração dos anos 80, tá ligado? Aqueles cabelões foda, sabe? E o pessoal aqui tá normal. Emo aqui falando que não era emo. Ah, tá bom, mané. Se bobear, esse maluco foi o que popularizou o movimento de fazer assim com a mão que muitas bandas emos faziam nos clipes dele. Eu não sei porquê, mas faziam. Só que isso reforça o que eu falei lá atrás. Muitas dessas bandas não necessariamente são bandas emos que fazem músicas pra emos. Isso é uma associação que os próprios emos acabam fazendo. E tipo, se tu colocar 5 emos numa sala, eles provavelmente escutam músicas completamente opostas. Tem muita variação porque emo não é exatamente o estilo de música, entendeu? Mano, é um estilo basicamente de vestimenta, tá ligado? Não é. Só que como eu falei, a gente também vai focar aqui no Brasil e a gente não tem como não citar NX0 e Fresno, né, mané? Porque eles foram muito fortes nessa cena emo pra muita gente aqui no Brasil. E o estilo de roupa dos emos foi ficando bem mais concreto nessa fase, pegando como base muitos dos vocalistas e membros de bandas que eles ouviam nessa época, misturado com um toquezinho original ou algumas coisas que eles pegaram de outros estilos, como os cabelos com franjas extremamente oleosas na cara, roupas com poucas cores, pra falar a verdade, se tu quisesse ver cor num emo, provavelmente era em alguma mecha. Mano, desculpa, mas fazer esse negócio de colocar o cabelo pra baixo eu acho muito esquisito, mano. Que ele tinha no cabelo e provavelmente era uma mecha azul ainda por cima. Piercings também eram uma parada extremamente popular entre os emos, principalmente piercings na boca. E eles também tinham o hábito de se juntar em grupinhos de adolescente e ficar tomando vinho barato sentado em lápides de cemitério. Eu li na internet. Eu não sei nada sobre isso. Meu amigo, seu estilo não pode discutir isso não. Foi em 2010 que os emos tiveram uma grande explosão no movimento, principalmente porque já tinham muitos grupos famosos, pré-estabelecidos e um estilo bem mais concreto do que antes, e também era a fase que a rapaziada dos anos 2000, que nem eu, tava começando a entrar na pré-adolescência e se interessar mais por estilos de música diferentes. Foi no finalzinho de 2014 pro começo de 2015 que eu comecei a me tornar um emo de verdade. Inclusive, permitam-me compartilhar uma descoberta horrenda que eu fiz. Um amigo meu gordo, por algum motivo esse filho da puta, guardou uma foto minha de quando eu era emo. E... Opa, temos foto, rapaziada, temos foto. Zoem ele, tô zoando, bora lá ver. Bom, a foto em questão é essa. Tá aí a prova, eu era emo, olha que... Ai, meu Deus, que moleque desgraçado! E o estilo de música que eu e todo mundo que andava comigo escutava era Screamo. Já vou deixar bem claro que eu tô pouco me fudendo pros emo purista aí nos comentários, porque isso daqui que é emo pra mim. Bandas como, e eu nem preciso ler o roteiro nessa daqui porque eu lembro de cabeça, Suicide, As King Alexandria, Motionless in White, Bring Me the Horizon, Piercing the Veil, entre outras, eram extremamente populares. Sinta-se velho, eu não conheço nenhuma dessas bandas. Na cena emo dessa época. O Screamo é aquele estilo de música bem gritaria, porra louca pra caralho. E ó, malandro, hoje em dia eu sou eclético, eu escuto de tudo, mas desde sempre, até hoje eu me considero um pouco metalhead. Até antes de ser emo, quando eu tava começando a escutar rock, eu sempre dei preferência pra escutar rocks mais pesados, metal principalmente. E é óbvio que eu ia acabar flutuando pro Screamo quando eu virasse emo. Existia uma magia em virar adolescente, ao invés de ir pro grupo dos roqueiros pesados ou virar um dos moleques que gostava de jogar bola na praia, você ficava
triste no seu canto, pensando como a vida era difícil, e sendo que nada estava acontecendo, na verdade. E aí, Tava acontecendo nada, velho. um dia aleatório, você tá ali na Lan House, scrollando nas suas músicas, e você vê uma thumbnail de um roqueiro com cabelo comprido e todo tatuado, cantando um rock extremamente pesado, e quando tu para pra ler a letra, tu fica, meu Deus, ele é literalmente eu. Sim, essa inclusive foi a minha história de origem como emo. Numa Lan House. Nessa época, o Facebook era a rede social. Então tinham várias páginas, grupos dedicados a postarem coisas apenas de emo. E cara, era o máximo assim, mano. O estilo consistia no já citado franja no olho, calça, tinha que usar calça, não tem papo, tênis All-Star, especialmente os de tala alta, que aí fica mais... Mano, eu posso dizer uma coisa? Homem que usa tênis All-Star hoje em dia, aqui ó... Antigamente All-Star era um pouco mais popularizado entre os homens também, mas normalmente quem usa hoje em dia, tá? Eu vou falar hoje em dia só as meninas. Mas tem gente que usa, tá ligado? Eu não julgo não. Mais emo ainda. E se tivesse frio, a única coisa que você ia usar pra se aquecer é aquelas blusas que parece de lenhador, de manga comprida, tá ligado? Aí você colocava em cima da sua blusinha do Asking Alexandria com os botões abertos e pronto. Você era o emo brasileiro. Agora falando um pouco... Jesus Cristo. Eu posso dizer duas coisas. Maneiro. Mas de algumas bandas é meio triste porque muitas delas ou acabaram ou mudaram bastante o estilo de música que elas faziam. São poucas as bandas por aí que são screamo mesmo desde que era lá atrás. Motion Lies in White é uma dessas bandas que moveu um pouco desse estilo screamo e pá, ainda fazem músicas pesadas, bem no estilo emo e gótico, mas é uma coisa diferente, só que de verdade eu adoro o som desses caras até hoje, é muito bom. Bring Me The Horizon, ou como eu sempre falei, o Bring Me The Horizon, é uma das bandas mais bem sucedidas desse grupo aí de screamos. As músicas são muito pedradas, eles misturam muito bem um screamo com umas letras que você consegue entender, então atrai mais pessoas que não necessariamente são emos. E o vocalista, o Oliver Sykes, ele mora no Brasil desde 2017. Eu acho que isso é um ponto bem importante também. Ele já morou aqui em São Paulo, mais exatamente em Taubaté, lá no interior. Mano, Taubaté saiu muita gente, desculpa. Saiu muita gente que gostava desse estilo, tá ligado? Eu vejo muitas pessoas do YouTube mesmo que saíram de Taubaté e tem esse estilão roqueirão, tá ligado? Gritar no bagulho desse. Aqui a gente tem uma foto dele tendo problemas com seu Uno, o que é um clássico, né? Quem nunca? Ele tem CPF, ele tem uma casa aqui no Brasil e ele é casado com uma brasileira. O maluco é 100% brasileiro a esse ponto. Olha ele aqui tomando uma escola. Não tem como, cara, não tem como. Depois dessa grande explosão das bandas screamo e das bandas emos, a gente teve uma... Mano, pior que os caras são tudo tatuado, mano. Hoje em dia tatuado significa uma coisa muito ruim, tá ligado? Mas antigamente não, era associado a roqueiro, sabe? Caída e um retorno com o rap emo. Artistas como Lil Peep, XXXTentacion e Sweet Boys, entre outros, são muito creditados por essa fase do rap emo, que são músicas mais melancólicas, tristes, com assuntos pesados e rap. Já alguns anos no futuro a gente poderia citar a Billie Eilish no início da carreira dela e até o Joji ou o Filthy Frank, para os que são das antigas. Mano, eu acho que a Billie Eilish representa muito o movimento emo. Já nos dias de hoje, no tempo atual, as novas músicas emos, de novos artistas, elas são, tipo, legais, tá ligado? Maneirinhas. Nada se compara com o que era em 95, muito menos em 2000 a 2015. As coisas estão bem... Mano, eu acho que Nirvana, tá ligado? Pra mim, Nirvana foi uma das últimas. Porque tem ainda algumas que, tipo assim, furaram a bolha, que foi muito foda, tá ligado? Mas eu acho que Nirvana ali já pegou uma época que os emos estavam muito na alta, sabe? Mais ou menos ali. Foi final de 2010 que acabou esse movimento emozão, tá ligado? E chegou a época do restart, sabe? Diferentes, é uma cena que ela deu uma bela de uma diminuída, mas ela não sumiu totalmente de jeito nenhum. O emo, acima de ser um estilo, um gênero musical, ele é uma fase, tá ligado? Na época, eu lembro de ficar muito bolado quando alguém ficava falando que emo era uma fase. Não, pra mim, mano, aquilo era um estilo de... Era uma fase. Infelizmente, você aí assistindo meu vídeo, é uma fase. Eu passei pela minha fase emo depressiva pra caralho. Juro, eu passei a minha fase emo depressiva.
Depois que eu entrei na academia, acabou o negócio de depressão. Vida. Só que no final das contas, como praticamente qualquer coisa na nossa adolescência, é uma fase, é um tempo que passa, tá ligado? Eu até hoje ainda retenho muitas dessas paradas de emo, tipo, eu uso brincos de cruz e as minhas blusas são sempre do demônio ou pretas, mas de qualquer maneira, pra você aí que talvez nunca tenha visto um emo na sua vida, porque eles são uma espécie meio em extinção ultimamente, essa é um pouco da história da rapaziada emo vindo de um emo das antigas, moleque. Das antigas comparado com a geração atual, né? Porque sempre vai ter alguém mais das antigas do que eu. E eu espero que esse vídeo acabe chegando nos poucos emos que estão aí na minha comunidade e tenham lembrado de um tempo que, por mais vergonha alheia que possa ter sido, porque dependendo do que você fez como emo, era um pouco vergonha alheia mesmo, foi um tempo divertido que eu lembro com memórias bem agradáveis e dramáticas, porque, meu Deus do céu, eu era muito dramático. Ai, quando eu era mais novo também, viu? Mas, enfim, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Deixa o like e tchau.